O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria estar aqui com você mais uma vez, para refletirmos juntos sobre a Palavra de Deus. Antes de começarmos, eu te peço, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e, por favor, deixe ali nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio cada um deles e levo todos ao coração de Jesus. E aproveite para dar uma olhada nos outros comentários, veja os pedidos dos seus irmãos e reze por eles também. Somos uma família, não é mesmo? E tem um desafio especial para você hoje, mas só vou contar qual é lá no final. Então fica comigo até o fim, combinado? Que evangelho poderoso Jesus nos presenteia hoje. Sabe, quando leio essa passagem, meu coração se enche de uma mistura de compaixão e preocupação. Vejo Jesus diante de pessoas que estão sempre pedindo mais, sempre querendo mais uma prova, mais um sinal, mais uma demonstração. Você já passou por isso na sua vida? Já teve momentos em que queria que Deus te desse uma prova bem clara, bem visível do amor dele por você? Eu entendo perfeitamente. Somos humanos e às vezes nossa fé vacila, nosso coração fica ansioso e queremos ver com os olhos aquilo que só pode ser visto com o coração. Mas Jesus, com a sabedoria que só Ele tem, nos ensina algo profundo hoje. Ele não nega a nossa necessidade de sinais, mas nos mostra que o maior sinal já foi dado. E sabe qual é? É Ele mesmo. A própria vida, morte e ressurreição de Jesus é o sinal mais poderoso que Deus poderia nos dar. Quando Jesus fala do sinal de Jonas, Ele está falando da sua própria morte e ressurreição. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia e foi liberto. Jesus ficou 3 dias no túmulo e ressuscitou. Mas perceba uma coisa linda. Jesus não está apenas fazendo uma comparação. Ele está dizendo que aquilo que aconteceu com Jonas foi apenas uma sombra, uma preparação para o que ele mesmo faria. Sabe o que isso significa para a sua vida hoje? Significa que você não precisa ficar pedindo sinais para saber se Deus te ama. A cruz e a ressurreição de Jesus já são a prova máxima desse amor. Quando você olha para Jesus crucificado, você vê o tamanho do amor de Deus por você. Quando você contempla Jesus ressuscitado, você vê o poder de Deus trabalhando na sua vida. E tem mais uma coisa que Jesus nos ensina aqui e que toca meu coração profundamente. Ele fala dos habitantes de Nínive que se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. Eles não viram milagres espetaculares, não viram sinais grandiosos. Eles simplesmente ouviram a palavra de Deus e abriram o coração. Isso me faz pensar, quantas vezes Deus já falou com você através da sua palavra, através de uma homilia, através de um conselho de um amigo, através de uma situação da vida. Quantas vezes Ele já te tocou o coração, mas você ficou esperando algo mais espetacular? Jesus também menciona a rainha do sul, que veio de muito longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Ela fez um sacrifício, uma longa viagem, porque valorizava a sabedoria de Deus. E Jesus diz: aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja,
você tem acesso direto à fonte de toda a sabedoria, que é o próprio Jesus. Meu querido, minha querida, Jesus está te dizendo hoje, pare de ficar pedindo sinais. Eu já sou o sinal. Pare de ficar esperando que eu prove o meu amor por você. Eu já provei na cruz. Pare de ficar duvidando se eu estou presente na sua vida. Eu estou aqui agora falando com você através desta palavra. Sabe qual é o problema da nossa geração? Assim como daquela geração que Jesus estava enfrentando? Nós temos tudo, mas não valorizamos. Nós temos Jesus, temos a palavra de Deus, temos os sacramentos, temos a comunidade da igreja, mas ficamos sempre querendo mais, sempre esperando algo extraordinário. Mas Jesus nos convida a ser como os ninivitas, que souberam reconhecer Deus na simplicidade da pregação. Ou como a rainha do sul, que soube valorizar a sabedoria que estava sendo oferecida. Eles não precisaram de sinais espetaculares. Eles tinham um coração aberto. E você, como está o seu coração hoje? Está aberto para reconhecer Jesus nos sinais simples da vida? Na oração da manhã, na palavra de carinho de um amigo, na força que você recebe para enfrentar as dificuldades, na paz que sente quando está na presença de Deus. Jesus está maior do que Jonas, maior do que Salomão, maior do que todos os profetas e sábios que já existiram. E Ele está aqui com você neste momento. Não precisa de mais nenhum sinal. Ele é o sinal, não precisa de mais nenhuma prova. Ele é a prova, não precisa de mais nenhuma demonstração de amor. Ele é o amor. Então, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração para Jesus hoje. Reconheça Ele na simplicidade da vida. Valorize a palavra que Ele te oferece. E lembre-se, você tem acesso direto ao maior tesouro do universo, que é o próprio Jesus Cristo. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, quando Jesus falou para aqueles fariseus sobre os sinais, Ele estava tocando em algo muito profundo que também acontece conosco hoje. Você já parou para pensar por que às vezes é tão difícil reconhecer Jesus na nossa vida? A primeira coisa que nos atrapalha é essa sede constante de provas. Sabe como é? Você ora, pede uma graça e aí fica esperando que Deus responda do jeito que você imaginou. Se não acontece exatamente como você planejou, você começa a duvidar. Será que Deus me ouviu? Será que Ele se importa comigo? Essa necessidade de controlar como Deus vai agir na sua vida acaba te cegando para os milagres que Ele já está fazendo. Mas Deus, Ele trabalha de um jeito muito diferente do nosso. Ele não precisa se adequar aos nossos planos para ser Deus. Lembra o que Jesus disse? Nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Deus já deu o maior sinal possível, Jesus Cristo crucificado e ressuscitado por você. A segunda coisa que nos atrapalha é o orgulho espiritual. Quantas vezes você já pensou, eu conheço a Bíblia, eu vou à missa, eu oro todo dia, por que minha vida não está melhor? É como se você estivesse cobrando de Deus uma recompensa pelo seu comportamento religioso. Exatamente como aqueles fariseus que se achavam no direito de testar Jesus, mas Deus. Ele não funciona na base do câmbio. O amor dele não é conquista sua, é graça pura, é presente que você não merece, mas que ele dá mesmo assim. E a terceira coisa que nos impede de ver Jesus é a pressa. Você vive correndo, querendo respostas rápidas, milagres instantâneos, transformação imediata. Mas esqueça que Deus tem o tempo dele. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia. Jesus ficou 3 dias no túmulo. Deus tem os seus tempos de preparação. Mas Deus, Ele nunca se atrasa, Ele nunca chega tarde. Quando parece que Ele está demorando, na verdade Ele está preparando algo muito maior do que você imagina.
Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu aqui mesmo, que tocou meu coração profundamente. Há alguns meses recebi uma carta de uma mulher chamada Ana Beatriz, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ela me escreveu contando uma experiência que mudou completamente a vida dela. Ana Beatriz trabalhava como professora numa escola municipal há 15 anos. Ela me disse que sempre foi uma pessoa muito controladora. Sempre quis ter certeza de tudo antes de dar qualquer passo. Quando seu marido, o João Carlos, foi diagnosticado com uma doença no coração que precisava de cirurgia, ela entrou em desespero. Não era uma questão financeira, o SUS cobria tudo, mas os médicos disseram que era uma cirurgia muito complexa, com riscos. Ela me contou que durante 3 meses ficou indo de médico em médico, buscando segunda opinião, terceira opinião, querendo garantias que nenhum médico podia dar. Passava as noites na internet pesquisando sobre a doença, sobre os riscos da cirurgia, sobre estatísticas. Ela queria uma certeza que não existe neste mundo. Um dia, ela estava na igreja, numa missa de 7ª-feira à noite, quase vazia. Ela disse que não estava conseguindo prestar atenção na homilia porque sua mente estava voando, pensando nos exames, nos médicos, nas possibilidades. De repente, ela ouviu o padre lendo exatamente este trecho do Evangelho que meditamos hoje. Uma geração má e adúltera busca um sinal. Ela me escreveu: Frei, foi como se Jesus estivesse falando diretamente comigo. Eu estava exigindo sinais, exigindo garantias, exigindo que Deus me mostrasse o futuro antes de eu confiar nele. Comecei a chorar ali mesmo, na igreja quase vazia. Naquela noite, Ana Beatriz tomou uma decisão. Ela parou de buscar mais opiniões médicas, parou de pesquisar na internet, parou de tentar controlar o incontrolável. Ela me disse: entreguei meu marido nas mãos de Deus e confiei que o que tinha que acontecer, aconteceria. A cirurgia foi marcada para 2 semanas depois. No dia da cirurgia, ela me contou que estava com uma paz inexplicável. Não tinha mais medo, não tinha mais ansiedade. Ela sabia que tinha feito a sua parte e o resto estava com Deus. A cirurgia durou 6 horas. Quando o médico saiu da sala, ele disse uma coisa que ela nunca esqueceu: Senhora, eu opero há 20 anos e nunca vi um coração se recuperar tão bem durante uma cirurgia. Parecia que tinha uma força maior ajudando. João Carlos se recuperou completamente. Hoje, 2 anos depois, ele está melhor do que antes da doença. Mas sabe o que Ana Beatriz me disse que foi o verdadeiro milagre? Não foi a cura do marido, foi ela ter aprendido a confiar em Deus sem exigir garantias. Ela terminou a carta dizendo: Frei, eu finalmente entendi que o sinal que eu tanto buscava já estava na minha frente o tempo todo. Era Jesus mesmo me convidando a confiar. Você percebe como Jesus ainda hoje fala através da sua palavra? Assim como ele disse aos fariseus: aqui está quem é maior do que Jonas. Ele está dizendo para você hoje: aqui está quem é maior do que todas as suas preocupações, maior do que todos os seus medos, maior do que todas as suas incertezas. E quando Jesus falou sobre os habitantes de Nínive que se converteram diante da pregação de Jonas, ele está te mostrando que não precisa de sinais extraordinários para ter fé. Precisa apenas de um coração aberto, como tinha Ana Beatriz naquela noite na igreja. Deixa eu fazer algumas perguntas para você, bem sinceras, que talvez mexam com o seu coração. Que sinal você tem pedido insistentemente para Deus? Que prova você tem exigido dele antes de confiar plenamente? Que área da sua vida você ainda não conseguiu entregar nas mãos de Jesus porque quer ter controle? Porque olha só, meu querido, minha querida, este momento que você está vivendo agora, ouvindo essa palavra, não é coincidência. Deus está falando com você hoje através desta mesma mensagem que Jesus deu há 2000 anos. Ele está te convidando a parar de exigir sinais e começar a viver pela fé. Sabe por que isso é urgente?
Porque enquanto você fica esperando os sinais, você está perdendo os milagres que Deus já está fazendo na sua vida. Enquanto você fica exigindo provas, você está deixando de viver a vida abundante que Jesus já conquistou para você. E tem uma promessa linda na palavra de Deus, que quero deixar no seu coração hoje. Está escrito em Jeremias: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar esperança e futuro. Você ouviu isso? Deus tem planos para você, planos de paz, planos de esperança, planos de futuro. Você não precisa de mais nenhum sinal para saber disso. Você não precisa de mais nenhuma prova para confiar nisso. Você precisa apenas decidir acreditar. Então pare agora, feche os olhos por um momento e entregue para Jesus aquela área da sua vida onde você ainda está exigindo sinais, ainda está querendo controlar tudo. Ele é maior do que Jonas, maior do que Salomão, maior do que qualquer profeta ou sábio. Ele é maior do que todos os seus problemas. Jesus está aqui, agora, falando com você. Não precisa de mais nenhum sinal. Ele é o sinal. Confie nele hoje. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não importa onde você está agora, se está em casa, no trabalho, no ônibus ou passando por alguma dificuldade, Deus está aqui com você neste momento. Feche os olhos por um instante e sinta a presença dele. Hoje não é um dia qualquer. Hoje Deus preparou algo especial para a sua vida. Prepare seu coração porque uma transformação está chegando. Eu tenho uma certeza absoluta do que vai acontecer agora. Esta não é apenas uma oração comum, é um encontro real com Jesus Cristo. É um momento onde o céu se abre e Deus derrama a sua graça sobre você. Você não vai terminar esta oração da mesma forma que começou. Algo poderoso está prestes a acontecer na sua vida. A partir de agora, essas palavras são suas. Faça delas a sua oração, reze comigo com todo o seu coração, deixe que cada palavra entre no seu coração como uma semente que vai germinar e dar frutos. Não tenha medo de orar em voz alta. Deus está ouvindo cada sussurro, cada gemido, cada lágrima que você derrama. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por este evangelho poderoso que acabamos de ouvir. Obrigado porque tu não és um Deus distante que precisa ser convencido. Tu já provaste teu amor por mim na cruz do Calvário. Eu te louvo porque tu és maior do que Jonas, maior do que Salomão, maior do que todos os profetas. Tu és o sinal que minha alma tanto procurava. Pai querido, eu reconheço que muitas vezes sou como aqueles fariseus que ficavam pedindo sinais. Perdoa-me por exigir de ti provas do teu amor, quando tu já deste a maior prova possível, teu próprio Filho. Perdoa-me por duvidar quando as coisas não acontecem do jeito que eu espero. Perdoa-me por querer controlar teus planos para a minha vida. Hoje eu entrego tudo nas tuas mãos. Jesus, eu creio que tu és o sinal que meu coração tanto procurava. Não preciso de mais nenhuma prova do teu amor, não preciso de mais nenhum milagre para saber que tu estás comigo. Tu ressuscitaste dos mortos por mim. Tu venceste a morte por mim. Este é o único sinal que eu preciso para viver em paz. Obrigado por seres tão grande e tão presente na minha vida. Espírito Santo, desce sobre mim agora como fogo que purifica e renova. Queima em mim toda a incredulidade, toda a dúvida, toda a ansiedade. Enche meu coração de fé, de esperança, de confiança no Pai. Que eu seja como os habitantes de Nínive, que souberam reconhecer Deus na simplicidade da pregação. Que eu seja como a rainha do sul, que valorizou a sabedoria que estava sendo oferecida. Renova em mim a capacidade de reconhecer Jesus nos sinais simples da vida. Maria, minha mãe querida, passa na frente das minhas orações.
Tu que soubeste dizer sim a Deus sem exigir sinais, ensina-me a confiar como tu confiaste. Tu que guardavas todas as coisas no coração, ajuda-me a valorizar as pequenas graças que Deus me dá todos os dias e intercede por mim junto a Jesus. Que eu tenha a tua fé, a tua simplicidade, a tua entrega total à vontade de Deus. Cobre-me com teu manto de proteção. Senhor, eu entrego a ti todas as áreas da minha vida onde ainda estou exigindo sinais. Entrego minha família, meu trabalho, minha saúde, meus relacionamentos. Entrego meus medos, minhas preocupações, minha ansiedade pelo futuro. Eu confio em Ti sem precisar ver, eu creio em Ti sem precisar tocar, eu Te amo sem precisar entender todos os Teus caminhos. Tu sabes o que é melhor para mim. Pai, declaro sobre minha vida as promessas da Tua palavra. Tu conheces os planos que tens para mim, planos de paz e não de mal. Tu és o Deus que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que te amam. Tu és o Deus que nunca me deixa nem me abandona. Tu és o Deus que transforma toda maldição em bênção, toda tristeza em alegria, todo medo em fé. Eu recebo essas promessas no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque esta oração já foi respondida antes mesmo de eu começar a orar. Obrigado porque Tu me amas de um amor incondicional. Obrigado pela cruz, pela ressurreição, pela salvação. Obrigado por cada dia de vida, por cada respiração, por cada batimento do meu coração. Obrigado por estar comigo sempre, mesmo quando eu não sinto Tua presença. Tu és fiel, Tu és bom, Tu és amor. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário. Escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. E agora, meu irmão, minha irmã, chegou o momento da nossa bênção final. Estenda as suas mãos para receber a bênção que Deus tem preparada para você. Que o Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ressuscite também em você uma fé renovada. Que você não precise mais de sinais para confiar, mas que reconheça Jesus como o único sinal de que precisa. Que o Senhor Jesus Cristo, que é maior do que Jonas e maior do que Salomão, seja também maior do que todos os seus problemas, todas as suas preocupações e todos os seus medos. Que o Espírito Santo encha seu coração de paz e sua mente de sabedoria, para que você saiba reconhecer a presença de Deus nos momentos simples da vida. Que a Virgem Maria, nossa Mãe querida, interceda por você e o cubra com seu manto de proteção. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu querido, se esta reflexão tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal para receber mais mensagens como esta. Compartilhe com seus amigos e familiares, porque a palavra de Deus precisa chegar a todos. E agora vou te contar qual era o desafio que prometi no início. Se você ouviu esta oração até o final, se você rezou comigo até aqui, escreva nos comentários. Jesus é o sinal. Escreva exatamente assim: Jesus é o sinal. Repito para ficar bem claro. Jesus é o sinal. Quando eu vi esse comentário, vou deixar um coraçãozinho para você, porque assim saberei que você ficou comigo até o fim e que realmente rezou junto comigo. Que Deus abençoe você abundantemente. Até o próximo encontro. Amém.